Olá, olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao piloto do nosso projeto Imagem em Ação Podcast. Uma iniciativa, uma parceria aqui entre eu, Vera Moreno, jornalista, e Cláudia, fotógrafa. Vocês vão conhecer um pouco mais a respeito da gente. Cláudia, muito bom estar aqui contigo. Muito obrigada desde já por essa parceria. Tá, é ótimo. Eu quem agradeço essa parceria e vamos colocar em prática aí tudo que esse projeto de imagem e ação vai propor para vocês. Isso mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de nós, quem são essas hosts que vos fala, que você escuta, que você vai ver a partir de agora, detalhes da periodicidade do nosso projeto, por que que a gente resolveu fazer isso, tudo isso você acompanha nesse vídeo, nesse episódio de hoje. Cláudia, essa foi uma ideia que partiu de você. Conta para nós o que é que você tinha em mente quando surgiu a ideia de fazer um podcast, da gente transformar o estúdio Cláudia Soares, não só no estúdio de fotografia, mas um espaço ainda mais amplo. Olha, na verdade surgiu da dor dos meus clientes. Eu acredito que a gente tem aqui hoje eu tenho uma estrutura, né, que atende não só a fotografia, mas eu não queria trazer para o estúdio enfim, os vídeos sob a minha responsabilidade. E nada melhor que contar com você, né, com essa parceria, porque uma pessoa que tem experiência tanto na criação de roteiros quanto nessa parte, digamos assim, efetiva da gravação de conteúdos, né? Gravação, edição. E os clientes, no geral, né, mesmo que comecem com a fotografia, alguns já estão num momento da jornada um pouco mais avançados. Então, eles têm essa demanda de vídeo, né? E o estúdio tem potencial para poder atendê-los dessa forma. Daí surgiu a ideia. Verdade. A Cláudia entrou em contato comigo, a gente trocou ideias e rapidamente a gente já organizou tudo para startar, porque a gente conversou em dezembro para começar isso já agora em janeiro. Por isso estamos aqui trocando essa ideia. E da minha parte, quando a Cláudia propôs isso, eu gostei, achei bem interessante, porque de fato, as pessoas que eu atendo, os clientes, existe essa dificuldade. Mas a partir do momento que você estrutura o conteúdo dentro de um roteiro, segmenta certinho os pontos que a pessoa pode abordar, que ela pode falar, então fica mais prático. Porque às vezes é tanto conteúdo que temos, tantas expertises, tantas formações que fazemos ao longo do caminho, e fica assim a dúvida, mas o que que eu vou dizer? Por onde que eu começo? Então a gente consegue estruturar isso de uma forma mais prática, para que o assunto flua da melhor maneira possível. E você aqui também faz algo muito similar na condução da pessoa até que ela transmita a imagem que ela quer e parta para a ação, não é? Exatamente. E outra coisa importante também que entra nesse serviço agregado ao estúdio é que no mesmo dia em que forem feitas as gravações, o cliente também vai fazer a sessão fotográfica. Não é um serviço que vai ser vendido, né, ou disponibilizado de forma avulsa. Não é? O cliente vem para a sessão fotográfica, ele tem essa demanda de vídeos, então a gente vai oferecer também para ele esse suporte, para que ele, nesse dia da sessão fotográfica, ele consiga fazer os vídeos que ele precisa para alcançar o público. E o interessante é pensar em agregar, em colocar isso junto, né, é que o acervo dele fica muito mais rico, né? Então, usar esse momento da sessão fotográfica para a gravação de vídeos foi providencial. Certeza é uma forma da gente tornar a comunicação da pessoa que nos procura mais completa, porque você bem constatou isso, que há essa necessidade. No dia a dia também eu percebo, eu mesma, em outros projetos, busquei muitos espaços que tivesse uma vibe aconchegante, uma pessoa como a Cláudia, que também dá ideia, sugere, para que a gente possa executar esse tipo de ações. Algo também um pouco mais intimista, porque muitas vezes as pessoas levam um tempo até se expor, é um processo. Então, a partir do momento que ela, ok, vamos lá, vamos fazer as fotos, vamos fazer os vídeos. Então, aqui a gente tem um espaço muito gostoso, intimista, que
faz esse um a um ser ainda mais prazeroso e ter um resultado, né? Aquela coisa mega que às vezes intimida. Eu vejo dessa forma. Eu acredito muito em passo a passo, Sim, né? A ideia é trazer esse valor agregado e oferecer para os clientes mais essa comodidade, né? A gente sabe que existe no mercado uma oferta, uma gama enorme de oferta, né, em relação a cada tipo de serviço que a gente propõe. Mas realmente entra o momento daquele cliente. E conduzir, o que eu falo assim, aparecer em vídeo não é fácil. não. Aparecer em fotografia, existe o planejamento, né? Também não é fácil, mas como esse momento assim de interação quase não é visível para o externo, o cliente se sente mais confortável. Mas quando a gente fala em vídeo, você realmente tem que ter uma entrega maior. Se não existe condução, existe uma dificuldade muito grande do próprio profissional. Eu vejo, eu tenho um prospect que comentou comigo, eu uso o teleprompter para gravar os vídeos. Só que o que acontece? Quando você não tem uma condução de um profissional, que a ideia é essa, fazer com que você conduza essa interação câmera-pessoa, a pessoa está ali em frente à câmera, olhando para aquele teleprompter, ela não olha para você interlocutor, ela olha para o texto, e isso gera ruído. E pode ser, a princípio, a pessoa não leva muito em consideração, acho que esse ruído é pequeno, é imperceptível, mas para o público isso é muito ruim. Sim. Então, quando a gente propõe o vídeo nesse formato que a gente quer propor, de roteiro e de troca, né, de semi-entrevista, deixa o entrevistado mais à vontade. Então, quando você me dirige uma pergunta sobre aquele tema que eu tenho domínio para responder, flui muito facilmente. Porque eu não vou ter a preocupação de ler aquele roteiro, entendeu? Para poder te passar uma mensagem, né? Isso acontece de forma orgânica. E a ideia é essa. Algo que eu gosto também bastante de orientar quando eu estou nessa dinâmica de ajudar alguém a gravar vídeos, é mais ou menos dentro disso que você falou. Por exemplo, olha para a câmera. Aqui nesse momento a gente está num bate-papo, trocando ideias, eu e você, com quem nos assiste, com quem nos escuta. Então a gente desvia o olhar. Como numa entrevista para a TV, você observa que às vezes o entrevistado ele não foca somente na câmera, ele foca entre o jornalista que está entrevistando ele, ou o entrevistador e a câmera. Então há esse jogo de cintura. Por quê? Porque a partir do momento que eu olho lá e fixo de fato na lente, você sente, você que está me escutando, você que está me vendo, você sente que eu estou falando diretamente com você. Torna a mensagem mais pessoal. E outra coisa que eu gosto também de orientar bastante é a gente usar o singular. Vocês, né, telespectador, deixar uma coisa muito impessoal, vai distanciar o público. Então eu gosto de falar, vamos usar o você, deixar a mensagem mais pessoal, direcionada, e é algo que eu trago dessa minha expertise da TV, porque a gente não usa, você pode observar os apresentadores de televisão, eles não usam no geral vocês, ou os plurais da vida, para se referir ao grande público, embora a televisão seja sim um veículo de massa, é sempre algo bem direcionado, focado no telespectador único, na pessoa que está do outro lado. Na primeira pessoa. Exatamente. A gente já falou um pouco dessa ideia geral, de como que surgiu. Agora, Cláudia, vamos falar um pouco de nós, pessoal que está assistindo, escutando, e saber quem que é a gente. Fala um pouquinho mais da Cláudia Soares, fotógrafa, que não é apenas isso. Tem muita coisa aí debaixo. É só a ponta do iceberg. A Cláudia, hoje fotógrafa, já foi gestora de marketing de uma indústria nacional por vários anos, depois foi gestora de marketing de uma empresa multinacional e a partir do momento que os meus filhos cresceram, eu me dei a oportunidade de fazer uma migração de carreira. E aí eu vim para a fotografia, né? A fotografia estava presente na minha vida durante todos esses anos em que eu trabalhei como gestora de marketing.
tanto até produzindo as fotografias, né? Porque houve um momento em que eu comecei realmente um encantamento maior aí pela fotografia. Eu deixei só de ser aquela pessoa que contratava o fotógrafo para poder fotografar. E aí, realmente, quando eu decidi fazer essa ruptura, fazer essa transição de carreira, eu migrei para fotografia. E há 7 anos sou fotógrafa. Olha, que Mas gostoso. esse caminho que me trouxe aqui até aqui, né, veio também através da formação, né? Fiz no jornalismo, fiz comunicação social, com ênfase em relações públicas, depois fiz pós-graduação em gestão de pessoas, e, enfim, vários workshops, várias palestras, vários treinamentos, todos dedicados à fotografia, a partir do momento em que eu decidi realmente fazer da fotografia minha nova profissão. Gostoso, né? Eu acho Muito bom. interessante a gente sempre destacar isso, que há toda uma história e uma jornada por trás daquele processo. A Cláudia não é apenas fotógrafa, por isso que eu pedi para ela contar um pouco mais essa história, por conta disso. Porque quando você vem aqui para um atendimento, e eu falo também como cliente da Cláudia, você vai perceber quanta bagagem que ela traz, a expertise, a forma como ela consegue nos ajudar a fazer o ensaio fotográfico da melhor maneira possível. E é um processo muito gostoso. No meu caso, na minha formação, comecei já em outras áreas, aprendendo ali a parte de nada a ver com comunicação, com seguro, até que, de repente, um momento, os gestores queriam que eu avançasse naquilo ali, mas eu já tinha entrado na faculdade de jornalismo, já estava fazendo comunicação social com ênfase em jornalismo, e aí eu falei assim, não, estou aqui no jornalismo, a comunicação me identifico mais, vou permanecer por aqui mesmo, não quero avançar nessa área. E aí comecei, tive uma atuação em rádio, depois em televisão, fiquei em televisão 10 anos, só que depois de um certo momento passou a não ter mais tanto sentido assim. E aí resolvi migrar também para o digital. Comecei fazendo projetos no digital, um projeto de um programa que a princípio era para ser um programa de televisão, mas que não foi aquilo naquele momento, e fomos eu e outras amigas jornalistas levar isso para a internet, para o digital. E desde então, uma vez que eu trouxe um projeto, uma ideia que eu tinha para o digital, não deixei aquela ideia morrer, e assim eu venho fazendo desde então. Vamos lá, não deixa essa ideia morrer, não. Vamos pegar essa sua ideia aí, vamos colocar para frente, vamos dar vida a isso, porque o digital hoje é um meio maravilhoso, onde a gente pode aproveitar todo esse ambiente para levar a mensagem cada vez mais longe. E a gente tem tanta gente legal comunicando tanta coisa maravilhosa que é importante que a gente divulgue essa informação, que mais pessoas tenham acesso a ela. Por isso que hoje o meu compromisso é a comunicação digital, ajudar as pessoas a levar a voz delas, a mensagem que elas possuem ainda mais longe. Não é à toa que resolvemos fazer esse projeto, porque não seremos apenas eu e Cláudia por aqui. A gente vai contar com reforços, várias ajudas, várias pessoas vão acompanhar a gente, não é, Cláudia? Várias pessoas. A ideia, né, desse projeto é realmente trazer informação, né, imagem, né, a sua imagem em ação e te preparar, porque a gente até gravou, né, um Sim, outro episódio, vem aí novidade, sim, mas o conhecimento, conhecer tudo aquilo que você precisa para colocar a sua imagem num próximo nível é o objetivo desse projeto, sim. né? A construção de posicionamento de imagem, ela não acontece de forma aleatória. Todo mundo precisa de ajuda de outros profissionais, de áreas diversas, e o que a gente quer trazer para esse podcast, o que a gente quer trazer para vocês, são esses profissionais. São, na verdade, o repertório que eles têm para ajudá-lo, para que você é mais do que um aprendizado, é como se fosse plantar uma semente para que para você cuide dessa semente e você prospere com a sua imagem. E outra coisa legal é essa sinergia que vamos ter a partir dessas pessoas, não só esse conteúdo levar, mas essa troca aqui que a gente tem.
Porque, de repente, de outra maneira, o meu público ou o seu público não teria contato com aquela pessoa, então, por meio dessa nossa troca, passa a ter e passa a descobrir novas oportunidades, novos caminhos, novas possibilidades, novas maneiras de enxergar aquele mesmo ponto que antes parecia meio embaçado, agora você vê melhor que aquilo ali pode seguir por outro rumo. Então, Verdade. é muito legal. Esse é um dos objetivos também desse projeto, propor essa sinergia, essa conexão, porque quando começamos a discutir a respeito disso, uma das coisas que a Cláudia me destacou foi isso. Não, quero propor mais união, levar essa mensagem desse pessoal também cada vez mais longe, para que a gente possa também ir crescendo todos juntos. E é muito Exatamente. gostoso isso, a gente poder fazer esse movimento. Não, e é realmente um movimento, é um movimento. É aquela coisa de você criar uma energia em prol de algo maior. De certa forma, hoje, se a gente for olhar em relação a números, né, você estava falando a respeito do digital. É, o digital, as pessoas acreditam, não todas, acredito que vocês que nos ouvem sabem muito bem disso, que não é só o entretenimento. O entretenimento é um braço do digital. Não fosse por isso, o Hotmart não tinha tanto sucesso, né? Sim, E está aí fazendo uma sucessão, né, com muita gente colocando cursos, colocando aprendizado numa plataforma. Então, a ideia é que, já que nós temos acesso a isso, por que não promover, né, isso para quem está ao nosso alcance, né? sim. E a gente também, de certa forma, inspira outras pessoas que talvez queiram fazer a mesma coisa e ainda Uhum. não tiveram coragem ou disponibilidade de tempo ou de ferramenta para poder fazer. E a gente compartilhou vou compartilhar agora com você algo aqui dos nossos bastidores. Durante a organização aqui de todo o processo, a gente comentou várias vezes, quem vê, como é que é a frasezinha? É Quem quem vê, vê close não vê eu corre. estava esquecendo do close, quem vê close não vê corre. Você vai ver o resultado muito bonito, legal, porém a dinâmica por trás, não que seja extraordinariamente difícil, inalcançável, não, mas demanda sim um trabalho. E é importante, Conhecimento. sim, e é importante a gente estar disposta ou disposto a ir quebrando essas barreiras. São assuntos que a gente vai abordar até já no próximo episódio, então já fique atenta e atento para que você não perca o próximo assunto que está muito legal também. Cláudia, agora vamos falar para o pessoal, explicar para quem nos assiste e ouve a questão da periodicidade. A ideia da gente é, uma vez por mês, trazer esse conteúdo. Exatamente. E a cada mês um tema diferente para vocês, né, irem aí agregando à medida que forem, né, que os episódios forem ao ar, vão agregando aí conhecimento e coloquem em prática também, né? Não é Sim, só absorver o conhecimento. A ideia é que a gente consiga passar para vocês também algo de forma prática. Às vezes um pensamento pode mudar toda uma vida, né? sim. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Pequenos detalhes, algo que você escuta, uma frase curta, de repente você até escutou em outro momento, mas aquele momento que você está vivendo, aquilo casa, Faz mais faz sentido. mais sentido, certeza. Então, é esse movimento que a gente quer propor. Por isso, esse nome Imagem em Ação. Não basta só você ter ali uma imagem, uma aparência, é importante colocar isso em ação, colocar essa sua ideia, tirar esse interno e colocar no externo, que é algo que a gente vai falar bastante aqui nos nossos episódios, inclusive no próximo tema, não é? Inclusive no próximo tema, que é a imagem de dentro para fora. Então, a gente já está deixando aqui o recado do tema seguinte, então fique atento. Estamos muito felizes em fazer esse projeto, em colocar essa ideia em ação, não só ali nas metas do ano, no caderninho de planejamentos, e é isso que a gente propõe para você também, colocar suas ideias, vamos colocar em movimento, em ação. E o interessante é que a gente conseguiu fazer, estamos conversando desde dezembro, né? E não é só uma coparceria com a Vera, né? Já tivemos aqui uma
primeira entrevistada que também se disponibilizou. E em janeiro, no primeiro mês do ano, né? Sim. A gente tem aí, então, 12 episódios. Isso. Aguardem. É isso mesmo. Cláudia, muito obrigada. Obrigada Muito a bom estar você. contigo. Foi ótimo. E com você também que está aí nos assistindo e escutando. Em breve, o próximo episódio, os próximos dias. Nos acompanhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.